Imagine dois espelhos frente a frente, separados por 20 quilômetros. Um reflete um mundo onde o tempo parece ter parado dentro de uma caixa dourada. Este é Versalhes. Aqui, o ar está impregnado com o aroma de perfumes e perucas empoadas. Cada passo no piso de parquet polido é uma dança precisa. Cada palavra parte de uma complexa intriga da corte. A seda farfalha como folhas de outono. A renda custa mais do que a casa de um camponês. No centro deste mundo está o rei Luís XVI. Não um tirano, não, mas sim um homem tímido, que se sente mais à vontade em sua oficina de chaveiro entre fechaduras e chaves do que em um trono. Ele ama a caça, a comida farta e sua esposa, a rainha Maria Antonieta. Ela é o segundo sol deste universo. Austríaca, forasteira, desprezada por alguns e adorada por outros. Seu Versalhes é o Petit Trianon, seu próprio idílio bucólico, onde ela e suas damas de companhia representam o papel de camponesas em vestidos da mais fina cambraia, ordenhando vacas perfumadas e colhendo morangos em cestas de porcelana. Não se trata de malícia, mas de uma tentativa de escapar da sufocante realidade da etiqueta para uma imaginária. É aqui, neste teatro da inocência, que nascem os rumores mais venenosos. Não, ela jamais proferiu a famosa frase: "Se não tem pão, que comam brioches". Essas palavras lhe foram atribuídas muito tempo depois, mas a tragédia é que ela não precisava tê-las dito. Todos os habitantes da França, do mais humilde mendigo ao invejoso cortesão, estavam prontos para acreditar que ela poderia tê-las dito. Essa era a essência do abismo. O abismo entre aqueles que brincam de viver e aqueles que lutam por essa vida. Nos bastidores desse espetáculo deslumbrante, um relógio diferente funciona. É o contador de dívidas do reino. A França está falida. O dinheiro gasto para apoiar a Revolução Americana e a guerra contra seu eterno inimigo, a Inglaterra, retornou não em glória, mas como um rombo de 4,5 bilhões de libras no tesouro. Uma dívida impagável. Os impostos estão sufocando o terceiro estado, aquele sem título ou posição social. 97% da população é sustentada pelo Estado, pelo clero e pela aristocracia. Agora, quebre este espelho. Os cacos se estilhaçam e, em vez do brilho do parquet sob nossos pés, encontramos a pedra fria e úmida das ruas parisienses. Em vez do aroma de perfume, o cheiro acre de carvão, esgoto e pobreza. Aqui, a 20 quilômetros de Versalhes, uma realidade diferente se revela. E ela tem seu próprio monarca, seu próprio Deus e demônio. Seu nome é Pão. O preço do pão na Paris do século XVIII não era uma questão econômica, era o pulso da nação. Era um barômetro que previa não o tempo, mas uma tempestade. Para o trabalhador parisiense médio, o sans-culotte, os gastos com pão representavam até 50% de toda a sua renda. Quando o preço subia, significava mais do que simplesmente apertar o cinto. Significava olhar nos olhos famintos de seus filhos. E o inverno de 1788 foi brutal. Um frio sem precedentes assolou o país. Os rios congelaram, paralisando os moinhos. As estradas transformaram-se em trilhas intransitáveis de gelo e os trens de grãos ficaram presos. A colheita do ano anterior foi destruída primeiro pela seca e depois pelo granizo. A própria natureza havia decretado a morte do reino. Na primavera de 1789, o preço de um pão de 4 libras, a ração diária de uma família, havia disparado. Ele agora consumia 80%, às vezes até 100% da renda familiar. Esta é a matemática do desespero.
Esta é uma equação cuja única solução é a rebelião. E começa, não como uma revolta organizada, começa com os gritos de mulheres no mercado, com a barraca de um vendedor derrubada, com uma pedra atirada contra a janela de uma padaria guardada por soldados. São motins do pão, famintos, furiosos, espontâneos. Multidões invadem padarias não tanto para roubar, mas para estabelecer um preço justo. Não invadem palácios, ainda não. Seu inimigo não é um rei distante, mas um especulador próximo, um moleiro, um funcionário que, acreditam, está escondendo grãos para lucrar com sua desgraça. As notícias dessa agitação, naturalmente, chegam a Versalhes. Elas se infiltram por meio de relatórios de ministros, por meio de cartas de cortesãos. Mas aqui, no Palácio de Cristal, esses relatos soam abafados, como trovões distantes. São perturbações incômodas, um problema que a polícia precisa resolver. Ninguém ainda entende que isso é mais do que apenas fome. Há décadas, novas e perigosas ideias vêm sendo discutidas em sussurros nos cafés parisienses e nos salões aristocráticos. Ideias sobre o poder que emana não de Deus, mas do povo. Sobre o contrato social, sobre os direitos humanos. Para a nobreza tratava-se de um elegante jogo intelectual. Para o artesão faminto, que ouvia essas ideias recontadas por um orador de rua, elas assumiam um significado completamente diferente, literal. E assim, esses dois mundos, separados apenas por uma curta viagem de carruagem, se aproximam rapidamente. Em um mundo de rituais, dívidas e uma tentativa desesperada de preservar a ilusão de uma festa eterna. No outro, um mundo de fome, desespero e uma vaga, porém cada vez mais nítida, sensação do próprio poder, pão e bolo, realidade e ilusão. Não há mais espaço para meio termo entre eles. O reino estava prenhe de desastre, e 1789 foi o ano do nascimento. O ar de Paris em julho de 1789 era denso e pesado. Cheirava a pó de cereais, suor de cavalo e medo. Rumores, como crianças de rua, corriam pelas calçadas escaldantes, infiltrando-se em todas as janelas, em todas as tabernas. O rei estava reunindo tropas. O rei estava preparando represálias. Mas a notícia final, que chegou em 11 de julho, não era um rumor. Era uma sentença de morte. Jacques Necker, o ministro das Finanças, a única pessoa no governo em quem o povo ainda confiava, foi demitido. Para milhares de parisienses, isso significava uma coisa: não havia mais esperança. Colapso financeiro, fome, repressão, tudo isso agora parecia não apenas possível, mas inevitável. O pânico, frio e sufocante, tomou conta da cidade. A bolsa de valores fechou. Os teatros baixaram suas cortinas. Paris congelou, aguardando o golpe. Em 12 de julho, no jardim do Palais Royal, o coração pulsante da cidade, o jovem advogado Camille Desmoulins, geralmente gago, salta sobre uma mesa. Seu medo se afoga em fúria. Ele arranca uma folha de castanheiro de uma árvore, uma folha verde de esperança, e a prende no chapéu. Cidadãos, sua voz, geralmente hesitante, agora ressoa como aço. Necker está demitido. Este é o alarme do dia de São Bartolomeu para todos os patriotas. Esta noite, todos os batalhões suíços e alemães entrarão em Paris para nos massacrar. Só temos um caminho para a salvação: pegar em armas. A multidão explode em rugidos. A folha verde torna-se um símbolo, um emblema de resistência. Mas palavras não bastam. A resistência exige armas. Multidões enfurecidas invadem lojas de armas, mas isso não é suficiente. O verdadeiro arsenal está em outro lugar. Na manhã de 14 de julho, uma névoa pairava sobre a cidade, misturada com a fumaça das fogueiras da noite anterior.
Uma enorme multidão, dezenas de milhares de homens e mulheres, dirigia-se para Les Invalides, um abrigo para veteranos de guerra. Não encontraram resistência significativa. O comandante hesitava, os soldados simpatizavam com o povo. As portas foram arrancadas das dobradiças. A multidão invadiu os porões e encontrou o que procurava: mais de 30.000 mosquetes e vários canhões. Paris agora tinha força bruta, mas essa força bruta não tinha dentes, nem pólvora, e todos os olhares se voltam para o leste, onde uma massa sombria se ergue acima dos telhados, acima de todo o Faubourg Saint-Antoine. 8 torres redondas, conectadas por grossas muralhas, uma fortaleza construída no século XIV para se defender dos ingleses, mas que há muito se tornou um símbolo do despotismo real: a Bastilha. Como todos sabiam, seus porões continham vastas reservas de pólvora. Mas a Bastilha era mais do que um simples depósito. Era um horror enraizado, a personificação em pedra do poder absoluto, onde uma pessoa podia desaparecer sem julgamento por mera ordem do rei. Ser preso na Bastilha significava ser enterrado vivo. E embora naquela época a fortaleza raramente fosse usada como prisão, suas muralhas pesavam sobre a cidade com sua sinistra reputação. O comandante da fortaleza, o Marquês Bernard René de Launay, era um homem cumpridor de seus deveres, mas não um herói. Ele tinha à sua disposição apenas cerca de 115 soldados, 82 veteranos deficientes e 32 guardas suíços. Uma guarnição suficiente para repelir um ataque ocasional, mas totalmente impotente contra uma cidade inteira. Uma multidão se aglomera em frente às muralhas. A princípio, exigem apenas pólvora. Começam as negociações. Delegações do governo municipal entram na fortaleza e são até convidadas para jantar. De Launay protela, na esperança de reforços que jamais chegarão. Do lado de fora, a multidão cresce, sua paciência se esgotando. O murmúrio de vozes se transforma em um estrondo ameaçador. O povo está armado com mosquetes dos inválides, facas, lanças e sabres antigos. Por volta de 1h30 da tarde, ocorre um evento fatídico. Um grupo de aventureiros sobe no telhado de uma loja adjacente à muralha e corta as correntes da ponte levadiça que dá acesso ao pátio externo. A ponte cai com um estrondo, matando um homem. A multidão interpreta isso como um convite e invade o pátio. Nesse instante, a guarnição abre fogo. Os primeiros tiros transformam a reivindicação em batalha. A fúria domina a multidão. Um cerco caótico e desesperado começa. Homens disparam mosquetes contra as altas muralhas, mas as balas ricocheteiam inutilmente na pedra antiga. Soldados da fortaleza disparam com precisão e as primeiras vítimas jazem sobre o calçamento. Quase 100 pessoas são mortas ou feridas. O ataque parece fadado ao fracasso. Mas então ocorre uma reviravolta. Soldados da guarda francesa, que desertaram para o lado do povo, aproximam-se da Bastilha. Eles trazem consigo não apenas experiência, mas também algo que faltava à multidão: 5 canhões tomados de Les Invalides. Isso não é mais um motim, é uma verdadeira operação militar. Os artilheiros posicionam seus canhões diretamente em frente ao portão principal. O impacto surdo e pesado das balas de canhão sacode as muralhas. O Marquês de Launay percebe que tudo acabou. Não há ajuda. Seus soldados feridos se recusam a lutar, e os suíços só se preocupam em sobreviver. Ele tenta explodir os paióis de pólvora e soterrar a si mesmo, a guarnição e parte de Paris sob os escombros, mas seus próprios oficiais o impedem. Às 4h da tarde, uma bandeira branca aparece sobre uma das torres. Os portões se abrem.
A multidão invade como um rio que rompe uma represa. O cerco acabou. O massacre começa. O comandante de Launay e vários oficiais são levados à prefeitura, mas, no caminho, a fúria da multidão, desolada pela perda de seus camaradas, encontra vazão. Ele é torturado, espancado e, finalmente, na praça de Grève, assassinado a golpes de baioneta. Sua cabeça é decepada por um açougueiro, empalada em uma lança e carregada triunfalmente pelas ruas. Paris testemunhou o primeiro derramamento de sangue da Revolução. Os vencedores vasculham as sombrias masmorras em busca de centenas de prisioneiros políticos torturados e encontram 7. 4 falsificadores, 2 loucos, que são imediatamente enviados para um hospital psiquiátrico. E um aristocrata, o conde de Solages, preso a pedido da própria família por comportamento depravado. Tantos tiranos, tantas vítimas do despotismo. Mas isso já não importava. Naquela noite, quando o rei Luís XVI voltou da caçada e escreveu uma única palavra em seu diário: nada. Ele ainda não sabia que tudo havia acontecido em Paris. Mais do que uma fortaleza havia sido tomada. Um símbolo havia sido tomado e destruído. O poder do monarca, aparentemente tão inabalável quanto os muros da Bastilha, havia rachado, e por essa rachadura jorrou uma torrente de história que nada poderia deter. O estrondo sobre a Bastilha tornou-se o primeiro ato de um grande drama que mudou o mundo. É o verão de 1789. O ar de Paris ainda cheira a pólvora e liberdade. As pedras da Bastilha, aquela sombria cidadela do absolutismo, estão sendo desmontadas para serem levadas como lembranças. Mas a queda da prisão é apenas um símbolo. A revolução, como uma avalanche, mal havia começado seu avanço, e agora precisava encontrar uma voz, uma lei, uma alma. Na quadra de tênis de Versalhes, o antigo terceiro Estado, agora Assembleia Constituinte, fazia história. Os deputados debatiam até ficarem roucos, suas sombras percorrendo as paredes à luz de velas. Eles não estavam apenas redigindo mais um conjunto de leis. Estavam tentando capturar no papel a própria essência de uma nova era. E em 26 de agosto, apresentaram ao mundo um documento destinado a mudar a civilização ocidental, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. 17 artigos, breves e precisos como máximas romanas: liberdade, igualdade, propriedade, segurança, resistência à opressão. Cada palavra é um golpe de martelo, forjando um novo mundo sobre as ruínas do antigo. As pessoas nascem e permanecem livres e iguais em direitos. A fonte do poder soberano é a nação. A lei é a expressão da vontade geral. Ninguém pode ser punido senão em virtude da lei, devidamente aplicada. Era a filosofia transformada em política, o sonho do iluminismo, revestido de forma legal, ideias americanas transplantadas para solo francês e ascendendo com força sem precedentes. Mas enquanto Versalhes se banhava no império dos direitos abstratos, a fome reinava nas ruas de Paris. O outono havia chegado, frio, úmido e implacável. A colheita fora escassa, farinha era rara. Os especuladores haviam inflacionado os preços. O pão, alimento básico para os pobres parisienses, tornara-se um luxo inatingível. Longas filas silenciosas e raivosas se formavam em frente às padarias antes do amanhecer. Muitas vezes, as pessoas saíam de mãos vazias. A declaração não conseguia alimentar seus filhos. A liberdade não conseguia aquecê-los em seus apartamentos úmidos. O rei Luís XVI ainda estava em Versalhes. Era passivo e indeciso. Recusava-se a aprovar tanto a declaração quanto os decretos de agosto, que aboliam os privilégios feudais. Para o povo,
tornou-se um símbolo de obstrução, um beco sem saída contra o qual todas as esperanças se frustravam. E a rainha, Maria Antonieta, austríaca, tornou-se alvo de ódio universal. Era considerada perdulária, arrogante e alheia ao sofrimento do povo. Assim, no início de outubro, um boato chegou a Paris. Um boato que acendeu um incêndio. No palácio, em um banquete em homenagem ao regimento de Flandres, leal ao rei, oficiais teriam pisoteado a nova cocarda tricolor da Revolução e jurado lealdade unicamente às cores preta e branca da monarquia. Para a Paris, faminta e humilhada, essa foi a gota d'água. Um insulto à nação, um banquete em meio à peste. Na manhã de 5 de outubro de 1789, a paciência se esgotou. Mas não foram os políticos nem os soldados que se esgotaram. Foram as mulheres, as vendedoras do mercado parisiense. As poissards, rudes, fortes, acostumadas ao trabalho árduo e sem papas na língua. Elas viram as barracas vazias, ouviram o choro de seus filhos famintos. Uma delas pegou um tambor e começou a tocá-lo. No início, as batidas eram esparsas e monótonas. Depois tornaram-se mais rápidas, mais insistentes, mais furiosas. Esse ritmo se tornou o cerne de um novo motim. Outras se juntaram a ela. Dezenas, centenas. Mulheres afluíram de becos e pátios, armadas com o que quer que encontrassem. Facas de cozinha, rolos de massa, vassouras, lanças velhas. Seu grito era simples e aterrador. Pão! Em pouco tempo a multidão já somava vários milhares, e então nasceu um novo grito, um novo objetivo. Para Versalhes. Por que esperar que o rei e os deputados decidissem seu destino? Eles mesmos deveriam ir até eles, trazer o rei a Paris, levá-lo a confrontar a dor do povo. 7.000 mulheres partiram. 20 quilômetros sob a chuva gelada de outono. Suas saias estavam molhadas e pesadas de lama. O vento chicoteava seus cabelos, mas elas seguiam em frente. Um rio imparável e furioso de desespero humano. À frente delas, de forma imprevisível, estava Stanislas Maillard, o herói da tomada da Bastilha, tentando impor alguma ordem a esse caos. Ao anoitecer, chegaram a Versalhes. Molhados e exaustos, invadiram a praça em frente ao reluzente Palácio Dourado. O contraste era monstruoso. De um lado, luxo, simetria e a grandeza distante da monarquia. Do outro, sujeira, fome e a fúria primordial do povo. Invadiram a Câmara da Assembleia Constituinte, interrompendo o debate sobre o novo Código Penal. Sentaram-se nos bancos exigindo não leis, mas pão. Uma delegação de várias mulheres foi levada à presença do próprio rei. Luís, surpreso, ficou perplexo ao ver não uma ralé abstrata, mas mulheres reais e exaustas. Ele as ouviu e prometeu fazer tudo o que fosse possível, ordenando que todos os suprimentos de grãos de Versalhes fossem enviados para Paris. As mulheres o deixaram gritando: "Viva o rei!" Mas isso não acalmou a multidão. Eles já não acreditavam nas promessas. Passaram a noite acampados na praça, acendendo fogueiras para se aquecerem. A noite transcorreu em ansiosa expectativa. E então, ao amanhecer do dia 6 de outubro, a barragem rompeu. Um pequeno grupo encontrou um portão destrancado e invadiu o palácio. Centenas de pessoas correram atrás deles. Seu principal alvo era ela, a rainha. Austríaca. Os guardas foram mortos, suas cabeças empaladas em lanças. Maria Antonieta, despertada pelos gritos, mal conseguiu fugir de seu apartamento de camisola e desaparecer por corredores secretos até os aposentos do rei. Um instante depois, a multidão invadiu seu quarto, golpeando furiosamente sua cama com baionetas.
o palácio foi tomado. A família real estava encurralada. O general Lafayette, que chegara com a Guarda Nacional, apareceu na sacada sob os aplausos da multidão. Ele escoltou o rei para fora. Em seguida, para salvar a rainha do linchamento, caminhou até a sacada com ela e, em sinal de respeito, beijou-lhe a mão. Esse gesto acalmou momentaneamente a multidão, mas sua principal exigência permanecia inalterada. Para Paris. O rei para Paris. Luís XVI rendeu-se. Nesse mesmo dia, uma procissão interminável e bizarra partiu de Versalhes. À frente da procissão estava a Guarda Nacional, carregando pães espetados em baionetas. Em seguida, vinha a carruagem que transportava a família real, cercada por uma multidão de mulheres que gritavam: "Estamos carregando um padeiro, a esposa de um padeiro e um filhinho de padeiro. Agora sim teremos pão." Versalhes, aquele símbolo brilhante do poder absoluto, estava para sempre deserto. O centro do poder havia mudado. Daquele momento em diante, o rei e a Assembleia trabalhariam em Paris sob o olhar atento, exigente e mortal de seu povo. Os direitos humanos abstratos confrontavam a brutal realidade da fome. E esse encontro mudou para sempre o curso da Revolução Francesa. Na noite de 20 para 21 de junho de 1791, o ar de Paris estava quente e denso. O Palácio das Tulherias, aquela gaiola dourada, dormia um sono inquieto. Mas nem todos os seus habitantes dormiam. No silêncio, quebrado apenas pelo rangido do piso de parquet e pelos gritos distantes dos foliões noturnos, desenrolava-se o primeiro ato de um drama que decapitaria não só o rei, mas a própria ideia de monarquia na França. Luís XVI, o ungido rei da França e de Navarra, disfarçou-se de lacaio. Seu criado o ajudou a vestir um modesto fraque cinza. A rainha Maria Antonieta, filha da imperatriz, ícone de estilo e alvo de ódio, tornou-se Madame de Corfe, uma baronesa russa. Seus filhos, o herdeiro do trono e a princesa real, eram suas filhas fictícias. Era uma farsa desesperada, mal concebida e fadada ao fracasso. O plano, arquitetado ao longo de meses de correspondência secreta com o conde sueco Axel von Fersen, era simples no papel e insano na prática. Fugir da Paris revolucionária para o leste até a fronteira, para a fortaleza de Montmédy. Lá, o leal general de Bouillé e suas tropas os aguardavam. Não se tratava de uma fuga da França. Era uma corrida para o seu exército, para retornar a Paris não mais como prisioneiro, mas como governante ditando sua vontade à capital rebelde. Desde o início, um erro sucedeu o outro. A partida atrasou 2 horas. Em vez de 2 carruagens leves e rápidas, como haviam aconselhado pessoas sensatas, foi encomendado apenas uma. Mas que carruagem! Uma enorme berlim, construída especialmente para a ocasião, pesada como um galeão terrestre, estofada em veludo verde, equipada com adega e penico. Não era apenas chamativa, exalava riqueza e mistério em cada estrada esburacada. Eles deixaram Paris sob a proteção da escuridão. As rodas tilintavam sobre o calçamento de pedra. A cidade que os mantivera reféns por quase 2 anos estava para trás. Por um instante pareceu que a liberdade estava próxima. O ar dos campos era revigorante depois da atmosfera sufocante do palácio. Luís, um homem simples por natureza, chegou a descer as colinas e caminhar ao lado da carruagem, esticando as pernas alegremente e conversando com os camponeses. Não se sentia um fugitivo. Sentia-se como um rei, viajando incógnito por seus domínios. E aí residia outro erro fatal. Ele não tinha pressa, e o tempo estava se esgotando.
Cada hora de atraso era uma sentença de morte para o plano. Ao longo do percurso, em pequenas cidades, eles deveriam ser recebidos por esquadrões de dragões e hussardos enviados por De Bouillé. Mas o Berlim estava atrasado. 3 horas, 5, 7. Os soldados vagando pelas ruas durante horas, sem ordens claras, despertaram a suspeita dos moradores. Em uma cidade, camponeses armados com forcados os dispersaram. Em outra, um oficial, sem esperar, simplesmente levou seu destacamento embora. A escolta se rompeu elo por elo, deixando a família real sozinha em um caixão sobre rodas, rastejando lentamente pelas estradas da França. O clímax aconteceu na pequena cidade de Saint-Menehould. Enquanto os cavalos cansados eram trocados nos correios, o chefe dos correios local, Jean-Baptiste Drouet, um ex-soldado, observava atentamente o rosto do passageiro corpulento de casaca cinza que olhava pela janela da carruagem. Algo familiar, algo estranhamente imponente naquele rosto, apesar das roupas simples. Drouet tirou um assignado bolso, a nova nota revolucionária. O perfil de Luís XVI o encarava do papel. Ele olhou para a janela. O perfil no papel e o rosto na janela. O mesmo. Naquele instante, a história francesa tomou um rumo diferente. Não em Versalhes, nem em uma quadra de tênis, mas ali, em uma rua empoeirada de uma cidadezinha do interior. Drouet não hesitou. Não teve dúvidas. Junto com um amigo, montou nos cavalos e galopou direto pela floresta de Argonne, por trilhas quase invisíveis, para despistar a pesada berlina que se arrastava pela estrada principal e dar o alarme na cidade seguinte, Varennes. Quando a carruagem real entrou ruidosamente nas ruas escuras de Varennes, por volta das 11 horas da noite, já era guardada. Uma carroça carregada de móveis bloqueava o caminho. Uma barricada improvisada impedindo a passagem sobre a ponte do rio Eure. Homens com mosquetes e lanternas emergiram da escuridão. Guardas nacionais, patriotas locais, despertados pela cavalgada audaciosa de Drouet. A carruagem foi cercada. A porta foi aberta. Mostre-me seus documentos. Um passaporte em nome da baronesa de Corfe não causou nenhuma impressão. A família foi expulsa e levada para a casa do merceeiro local, o promotor da comuna chamado Sós. Na penumbra das velas de sebo, em meio ao cheiro de sabão e peixe salgado, a farsa terminou. Louis, ainda na esperança de um milagre, tentou negar, mas um dos moradores locais, um antigo residente de Versalhes, o reconheceu. Ajoelhou-se. O jogo havia acabado. Sim, eu sou o vosso rei, disse Luís finalmente. Tentou falar com eles, persuadi-los, falou da liberdade que tanto almejava, do seu amor pelo seu povo. Mas palavras que durante séculos tiveram peso eram agora meros sons. O poder não lhe pertencia. O poder estava com aqueles homens armados, com o merceeiro, o carteiro, com toda a nação despertada e furiosa. A viagem de volta a Paris foi como um cortejo fúnebre. Milhares de pessoas saíram às ruas, mas não gritaram, "Viva o rei!". Permaneceram em silêncio. Era um silêncio ensurdecedor e desdenhoso. Os soldados da Guarda Nacional alinhavam-se ao longo do percurso, erguendo os fuzis com a coronha para cima, como se estivessem saudando um morto. A poeira que engoliram na jornada rumo à liberdade agora lhes parecia cinzas de suas esperanças. Quando a carruagem entrou em Paris em 25 de junho, entrou em outro mundo. A multidão a recebeu com um silêncio sepulcral, quebrado apenas por ocasionais gritos de "traidor". Cartazes pendurados nas paredes diziam: "Quem aplaudir o rei será açoitado. Quem o insultar será enforcado". A fuga para Varennes fracassou,
Mas o fracasso foi mais do que um simples contratempo. Tornou-se uma sentença de morte. Luís XVI tentava escapar não da revolução, mas de seu papel como monarca constitucional. E, ao fazê-lo, provou que não era confiável. Quebrou o pacto invisível entre o rei e o povo. Deixou de ser o pai da nação e tornou-se seu inimigo. Naquele dia, Luís retornou ao Palácio das Tulherias. Mas o verdadeiro rei, o rei da França, morreu em algum lugar ali, na estrada empoeirada para Varennes, na casa de um merceeiro, sob o olhar de seus súditos, que pela primeira vez viram nele não o ungido de Deus, mas simplesmente um homem, assustado, enganador, derrotado, e nada poderia apagar essa imagem. O caminho para o cadafalso começou ali mesmo. É o verão de 1792. Paris está sufocante. O calor, os rumores e o ódio sufocam a cidade. Há um prenúncio de trovão no ar, mas não se trata de uma tempestade celestial, e sim de uma tempestade humana. O rei Luís XVI, após sua humilhante fuga para Varennes, não é mais um monarca. Ele é um refém em seu próprio Palácio das Tulherias, e exércitos se reúnem nas fronteiras da França, Prússia, Áustria. Os monarcas da Europa veem a Paris revolucionária como um foco de peste a ser incendiado. Assim, em 25 de julho, o texto de um ultimato vaza para a cidade. Um manifesto do Duque de Brunswick, comandante do exército prussiano. Suas palavras não são diplomacia, são um chicote. O Duque exige a libertação imediata do rei e ameaça Paris com execução militar e destruição total se um único fio de cabelo cair da cabeça do monarca. Ele pensou que o medo faria a cidade se ajoelhar. Estava enganado. A ameaça não quebrou. Enfureceu. O manifesto tornou-se uma sentença de morte para a monarquia francesa, assinada por seu próprio protetor. Em vez de medo, Paris foi tomada pela fúria. Todas as 48 seções parisienses, exceto uma, exigiram a deposição do rei. A Assembleia Legislativa hesitou, e então as ruas decidiram agir sem ela. Na noite de 9 para 10 de agosto, um som ressonante e monótono pairava sobre Paris. O alarme, tóxico, não tocava, uivava. Milhares de pessoas afluíam dos bairros de Saint-Antoine e Saint-Marceau para o centro da cidade. Guardas nacionais, artesãos, lojistas, veteranos da tomada da Bastilha. Eram chamados de sans-culottes, sem calça-saia, porque não usavam os calções aristocráticos, mas as calças compridas do povo. A eles se juntaram tropas de federados que haviam chegado das províncias. Os marselheses, cujo novo e furioso hino logo se tornaria o hino de toda a nação, destacavam-se em particular. O alvo deles é o Palácio das Tulherias, a fortaleza onde o rei se refugiou. Luís XVI passou uma noite em claro, ouvindo o rugido da multidão aumentar. Ele era protegido por cerca de 950 guardas suíços, soldados profissionais, leais ao seu juramento até o fim. Havia outros 2.000 guardas nacionais, mas ninguém podia confiar na lealdade deles. Ao amanhecer, quando o rei surgiu para inspecionar suas tropas, foi recebido com gritos de "Viva a nação!" e "Abaixo o veto!". Ele estava pálido e perturbado. Não era mais um rei, mas uma sombra de um rei. Ao perceber que o palácio não poderia ser defendido, Luís deu o passo final e fatídico. Abandonou seus defensores. Ele e sua família atravessaram o Jardim das Tulherias e buscaram refúgio no edifício da Assembleia Legislativa, o Manège. Ele estava salvando a própria vida, mas condenando à morte aqueles que lhe permaneciam leais. A sua partida foi o sinal. A multidão invadiu o pátio do palácio, e então
Os primeiros tiros ecoaram. Os suíços, cumprindo o seu dever, abriram fogo. Por um instante, pareceu que estavam vencendo. O pátio foi esvaziado de atacantes, mas isso foi apenas uma breve trégua. Os rebeldes trouxeram canhões. Eram dezenas deles. O verdadeiro ataque começou. A batalha foi breve e incrivelmente brutal. Os suíços foram repelidos passo a passo, sala por sala. O rei, já em segurança, conseguiu enviar um bilhete ordenando que depusessem as armas. Mas era tarde demais. Para a multidão enfurecida, os guardas não eram soldados, mas mercenários do tirano. Foram perseguidos, encurralados e massacrados sem piedade. Aqueles que tentaram escapar pelos jardins. Aqueles que se renderam. Disse que até os cozinheiros e lacaios do palácio foram mortos simplesmente por usarem libré. O palácio foi saqueado. Pisos, tapetes, tapeçarias. Tudo estava encharcado de sangue. Mais de 1000 pessoas morreram naquele dia. 10 de agosto de 1792 marcou a queda de uma monarquia que existira por quase 1000 anos. A família real foi presa e encarcerada na sombria fortaleza do templo. A Assembleia Legislativa, desacreditada, declarou-se dissolvida e convocou eleições para um novo órgão governante, a Convenção Nacional. Pela primeira vez na história francesa, as eleições seriam realizadas com base no sufrágio universal masculino. Mas, enquanto o país se preparava para as eleições, o inimigo avançava. No final de agosto, as fortalezas de Longwy e Verdun caíram. O caminho para Paris estava aberto. Uma nova onda de pânico tomou conta da cidade, mas desta vez não era raiva, e sim um medo gélido e animalesco. Medo das baionetas prussianas e, principalmente, dos inimigos na retaguarda. Milhares de suspeitos foram mantidos nas prisões superlotadas de Paris. Padres que se recusaram a jurar lealdade ao novo governo. Aristocratas, monarquistas e opositores políticos. Rumores começaram a se espalhar. Quando nossos homens forem para a frente de batalha, os prisioneiros se revoltarão e massacrarão nossas famílias. E então começaram os massacres de setembro. De 2 a 6 de setembro, multidões de homens armados invadiram prisões, montaram tribunais populares, improvisados. Os julgamentos foram rápidos, algumas perguntas e o veredicto: para a abadia ou para a liberdade. A abadia era um código para execução. As pessoas eram empurradas para o pátio, onde os carrascos as aguardavam com lanças, sabres e porretes. O sangue corria como um rio. Matavam indiscriminadamente. Padres, aristocratas, guardas suíços que sobreviveram ao 10 de agosto. Mas, junto com eles, centenas de prisioneiros comuns, falsificadores, vagabundos, até menores de idade. Em 5 dias, mais de 1.100 pessoas foram mortas em Paris. As autoridades permaneceram em silêncio. O ministro da Justiça, Danton, quando solicitado a intervir, proferiu sua famosa e aterradora frase: "Não me importo com os prisioneiros, que sejam o que quiserem." Em meio a essa carnificina, na lama e na chuva, a 150 quilômetros de Paris, perto da vila de Valmy, em 20 de setembro, ocorreu um milagre. O exército revolucionário, mal vestido, inexperiente, composto por antigos comerciantes e camponeses, enfrentou o melhor exército da Europa, o dos prussianos. Um duelo de artilharia provou ser decisivo. Os artilheiros franceses demonstraram uma tenacidade incrível. A infantaria prussiana atacou, mas, diante do fogo intenso, vacilou e recuou. Não houve uma batalha propriamente dita, mas foi uma vitória suprema, uma vitória do espírito. O poeta Goethe, que estava presente, disse aos seus companheiros:
Deste lugar e deste dia começa uma nova era na história do mundo. E vocês poderão dizer que estiveram presentes em seu nascimento. Ele estava certo. No dia seguinte, 21 de setembro de 1792, a recém-eleita Convenção Nacional reuniu-se em Paris, e seu primeiro decreto, por unanimidade, declarou: o poder real na França está abolido. A monarquia milenar desmoronou. Em meio às ruínas, ao rugido dos canhões de Valmy e ao cheiro do sangue de setembro, nasceu a Primeira República Francesa. O ano é 1793. A República nasceu em chamas e agora sufoca na fumaça. Os canhões das monarquias austríaca e prussiana trovejam nas fronteiras, e a frota inglesa está ancorada nos portos, pronta para estrangular o comércio. Mas o inimigo mais terrível está dentro do país. Na Vendée, camponeses, incitados por padres e monarquistas, travam uma guerra santa contra Paris. Em Lyon, Marsella e Toulon, há levantes. A traição parece estar no próprio ar que, até ontem, embriagava-se de liberdade. A República, mal conseguindo se manter em pé, está à beira do abismo. E nesse instante, um homem com peruca empoada, jabô imaculado e óculos que ocultam um olhar frio e penetrante, sobe à tribuna da convenção. Seu nome é Maximilien Robespierre. Ele não está falando de compromisso, não está falando de misericórdia, está falando de virtude, daquela nova virtude republicana que deve se tornar a alma da nação. Mas a virtude, diz ele, é impotente sem sua formidável companheira, e seu nome é terror. Terror, entoa sua voz calma e impassível, nada mais é do que justiça rápida, rigorosa e inflexível. É, portanto, uma manifestação da virtude. O salão escuta com a respiração suspensa. Essas palavras não são apenas filosofia. São uma declaração de guerra. Guerra não apenas contra inimigos externos, mas contra todos aqueles que são insuficientemente virtuosos, contra todos aqueles que duvidam, contra todos aqueles que permanecem em silêncio quando é necessário gritar: viva a República! A máquina é posta em movimento. O Comitê de Salvação Pública torna-se seu coração. 12 homens na sala verde do Palácio das Tulherias, em uma mesa repleta de relatórios e sentenças de morte, decidem o destino da França. Trabalham 18 horas por dia, subsistindo com pão e água, movidos por uma crença gélida em sua própria retidão. Robespierre é o profeta deles. Ao seu lado está Louis-Antoine Saint-Just, o jovem arcanjo do terror, cujos discursos são como golpes de machado, eliminando tudo o que é supérfluo. Não se pode esperar prosperidade enquanto houver um único inimigo da liberdade, proclama ele, e qualquer um pode se tornar um inimigo. Em 17 de setembro é promulgada a Lei dos Suspeitos. É o documento mais aterrador da época. Ela proíbe não ações, mas pensamentos, intenções. Qualquer pessoa que, por meio de seus discursos ou escritos, tenha se mostrado apoiadora da tirania, que não possa comprovar a origem de seu sustento, que não demonstre o zelo necessário pela revolução, é declarada suspeita. Vizinhos começam a espionar vizinhos, empregados denunciam seus patrões, filhos denunciam seus pais. Uma simples palavra descuidada em uma padaria, uma reclamação sobre preços altos, a ausência de uma cocarda tricolor em um chapéu, tudo isso se torna um caminho para o cadafalso. O tribunal revolucionário torna-se a espada judicial do terror. Não há advogados, nem alegações, nem apelações. Há apenas o promotor, Fouquier-Tinville, um homem de olhar morto, e juízes de touca vermelha. Os julgamentos prosseguem como numa linha de produção. Dezenas de pessoas por dia.
O veredicto é quase sempre o mesmo: pena de morte. A rainha é a primeira a ser guilhotinada. Maria Antonieta, a viúva Capeto, uma mulher abatida, de cabelos grisalhos e vestida com um simples vestido branco, mantém sua altiva dignidade até o último minuto. Seus inimigos, os girondinos, a seguem. 22 deputados, oradores brilhantes que sonhavam com uma república civilizada, agora viajam na carruagem dos condenados, cantando a Marselhesa, até que a lâmina da guilhotina lhe ceife as vozes, uma a uma. A revolução começa a devorar seus próprios filhos. Paris está se acostumando com a morte. Todos os dias, por volta das 4 da tarde, carroças funerárias percorrem as ruas. Dentro delas, com as cabeças raspadas e as mãos amarradas nas costas, estão os aristocratas de ontem e os revolucionários de hoje, padres e generais, poetas e lavadeiras. A multidão na Praça da Revolução os saúda com gritos e palavrões. As tricoteiras, as operárias das meias, ocupam seus lugares nas primeiras filas, sem perder uma única apresentação. O assobio da lâmina, o baque surdo e a cabeça nas mãos do carrasco, exposta ao rugido da multidão, tornou-se algo comum. Uma rotina terrível e sangrenta em nome de um futuro brilhante. Mas o terror é mais do que apenas a guilhotina. É uma tentativa de recriar o mundo. O cristianismo é declarado superstição. Igrejas são fechadas e convertidas em templos da razão. Cruzes são arrancadas dos campanários para serem derretidas e transformadas em canhões. Um novo calendário é introduzido. O ano agora começa não com o Natal de Cristo, mas com a proclamação da República. 12 meses com novos nomes poéticos: Vendémiaire, o mês da colheita da uva; Brumaire, o mês das névoas; Thermidor, o mês do calor. As semanas são substituídas por décadas. Os domingos deixam de existir. O velho mundo deve ser arrasado para que o reinado da virtude possa ser erguido sobre suas ruínas. Mas quanto mais sangue é derramado em nome dessa virtude, mais ilusória ela se torna. O terror, concebido como um meio temporário e extraordinário para salvar a República, torna-se um fim em si mesmo. Torna-se o único meio de governar, a única linguagem do poder. A lógica da máquina é inexorável. Se ainda existem inimigos, então o terror não foi forte o suficiente. Ele precisa ser intensificado. Mais cabeças precisam ser decepadas. A máquina criada para exterminar inimigos não pode mais parar. Ela busca novas vítimas e seu hálito gélido agora é sentido por cada habitante da França. A questão não é mais se você é culpado ou não. A questão é apenas quando eles virão atrás de você. 1793. A França sangra. Os canhões das monarquias austríaca e prussiana trovejam nas fronteiras, buscando estrangular a jovem república em seu berço. Dentro do país, na Vendée, uma rebelião monarquista se alastra. Em Lyon e Marsella, os girondinos, camaradas de outrora na Revolução, erguem suas cabeças. Paris passa fome. Paris tem medo. O ar está denso de rumores, saturado de sussurros de conspirações e traições. Nessa atmosfera de desconfiança generalizada, um homem sobe ao pódio da convenção. Seu rosto está imóvel, como uma máscara esculpida em giz. Seus olhos estão ocultos por trás de óculos esverdeados. Sua voz não troveja. Ela corta o silêncio. Seca, metódica, implacável. É Maximilien Robespierre. E ele pronuncia uma fórmula que se tornará o epitáfio de toda uma geração. Se em tempos de paz o instrumento do governo popular é a virtude, então em tempos de revolução, seu instrumento é tanto a virtude quanto o terror.
O terror nada mais é do que a justiça rápida, rigorosa e inflexível. Portanto, é uma manifestação da virtude. Virtude através do terror. Lembrem-se destas palavras. Elas são a chave para entender o que acontece a seguir. Em 6 de abril de 1793, foi criado o Comitê de Salvação Pública. 12 homens investidos de poderes extraordinários. 12 apóstolos de uma nova fé, cujo evangelho seria a guilhotina. Robespierre só se juntaria formalmente a ele em julho, mas muito em breve sua vontade gélida se tornaria o motor dessa máquina. Uma máquina que precisava de uma lei, e conseguiu uma. Em 17 de setembro foi aprovado o Decreto sobre Suspeitos. Isso não é apenas uma lei, é um convite legal para a sepultura. Quem é suspeito agora? Qualquer um que simpatizou com a tirania, qualquer um que não consegue comprovar seus meios de subsistência, qualquer um a quem foi negado um certificado de lealdade cívica, qualquer um que era nobre ou serviu à nobreza, ou era parente dela e que não demonstrou devoção inabalável à revolução. A linguagem é tão vaga quanto a neblina matinal sobre o Sena, e nessa neblina, qualquer um pode desaparecer, uma palavra descuidada em um café. Uma reclamação sobre o preço alto do pão, um vestido excessivamente elegante, uma expressão excessivamente azeda ao ver os sans-culottes. Tudo isso agora é motivo para denúncia, e as denúncias jorraram como um rio, inundando os comitês regionais de Paris. Mágoas antigas, inveja, adultério, rixas entre vizinhos, tudo adquiriu uma nova e mortal linguagem. E assim, o Tribunal Revolucionário iniciou seus trabalhos. Seu procurador-geral, Antoine Fouquier-Tinville, transformou o sistema judiciário em uma linha de produção. Os julgamentos eram rápidos, as defesas superficiais. O veredicto era frequentemente conhecido com antecedência. Todas as manhãs, carroças saíam da prisão da Conciergerie. O rangido de suas rodas sobre o calçamento parisiense tornou-se a trilha sonora da época. Nas carroças, com as cabeças raspadas e as mãos amarradas nas costas, viajavam os antigos senhores da sociedade. Aristocratas e padres, generais e poetas, especuladores e plebeus. Maria Antonieta, viúva de Capeto, viajou por ali em outubro. Ela foi seguida pelos girondinos, os mesmos que haviam aplaudido a queda da monarquia apenas um ano antes. A revolução começou a devorar seus próprios filhos. Robespierre, o incorruptível, observava tudo com fria satisfação. Ele não era um maníaco sedento de sangue, era um fanático. Acreditava sinceramente que estava construindo um novo mundo, uma república da virtude, povoada por cidadãos ideais, e para alcançar esse objetivo, precisava exterminar todas as ervas daninhas, impiedosamente. Vivia modestamente na casa do carpinteiro Dupleix, passeando pelos Champs-Élysées com seu cachorro. Mas planos para uma purga total fervilhavam em sua mente. Na primavera de 1794, seus inimigos estavam por toda parte. À esquerda estavam Hébert e seus partidários, os loucos, que exigiam ainda mais sangue, ainda mais ateísmo, ameaçando o próprio poder do comitê. Eles foram guilhotinados em março, e então ele se virou para a direita, para onde estava seu velho amigo, o titã da revolução, o tribuno estrondoso cuja energia outrora salvara a França, Georges Danton. Danton estava cansado de derramamento de sangue. Ele e seus apoiadores, incluindo o brilhante jornalista Camille Desmoulins, ousaram falar de misericórdia. Pediram a criação de um comitê de misericórdia. Para Robespierre, misericórdia era sinônimo de traição. Mostrar clemência ao vício era trair a virtude. Danton, esse gigante de rosto marcado pela varíola,
foi acusado de corrupção e conluio com o inimigo. O julgamento foi uma farsa. Quando Danton, com sua voz poderosa, começou a refutar as acusações, foi simplesmente silenciado. Em 5 de abril de 1794, sua carroça passou em frente à casa do carpinteiro Dupleix. Danton gritou: "Maximilien, eu te espero. Você me seguirá." Sua execução foi um choque. Se Danton caísse, ninguém sobreviveria. O medo tornou-se total. Paralisou Paris. As pessoas tinham medo de falar, medo de permanecer em silêncio, medo de parecerem alegres demais ou tristes demais. Em 10 de junho, ou 22 de abril pelo novo calendário, Robespierre impôs à Convenção uma lei monstruosa. Uma lei que aboliu a justiça como tal. Agora, para um veredicto de culpado, nem testemunhas nem defesa eram necessárias. Evidência moral era suficiente. Os juízes ficaram com apenas uma escolha: absolvição completa ou pena de morte. O grande terror havia começado. Nos 49 dias seguintes, mais pessoas foram executadas somente em Paris do que nos 14 meses anteriores. A guilhotina funcionava sem parar. O sangue jorrava em tanta abundância que dizia-se que seu cheiro impregnava toda a vizinhança. No ápice dessa pirâmide de crânios estava ele, o arquiteto do medo, Maximilien Robespierre. 2 dias antes da adoção da terrível lei, em 8 de junho, ele atingiu o ápice de seu triunfo. Como presidente da Convenção, presidiu uma grande festa em honra ao novo culto de Estado, o culto do Ser Supremo. Vestindo um fraque azul celeste, segurando um buquê de flores e espigas de trigo, caminhava à frente da procissão. Ele era o sumo sacerdote de sua nova e sangrenta religião. Ele olhou para a multidão jubilosa e talvez tenha acreditado que sua república da virtude estava quase completa. Não percebeu os sussurros pelas suas costas. Não viu os olhares de soslaio de seus colegas na convenção, que perceberam com horror que, se ele não parasse agora, a carroça viria atrás deles amanhã. Ele havia criado o instrumento perfeito para incitar o medo, e agora esse instrumento, refinado ao extremo, estava lentamente se voltando em sua direção. É o verão de 1794. Paris está sufocante, não apenas pelo calor de julho, que derrete o calçamento, mas também pelo medo. O medo tornou-se tão familiar quanto o pão da manhã e o toque dos sinos à noite, que não convocam a oração, mas a vigilância. O grande terror atingiu seu apogeu, seu clímax sangrento. A guilhotina na Praça da Revolução funciona 7 dias por semana. Nas últimas semanas, decapitou mais de 1.300 pessoas. Inimigos do povo eram encontrados em todos os lugares, em padarias, em quartéis, nos corredores da própria convenção. E, acima de tudo isso, como um sacerdote desencarnado da nova ordem, erguia-se um homem, Maximilien Robespierre, o incorruptível. Há apenas um mês, em 8 de junho, ele estava no auge do seu triunfo, a festa do Ser Supremo. Ele, de casaca azul celeste, segurando um buquê de espigas de milho e flores, caminhava à frente da procissão. Era o profeta de uma nova religião civil, purificando a França do ateísmo e da velha fé. Mas, naquele dia, muitos na multidão e nas arquibancadas não viram profeta algum. Viram um tirano, um ditador experimentando uma coroa, ainda que tecida com virtude. Um sussurro percorreu as fileiras dos deputados. Ele pensa que é um deus. Esse sussurro transformou-se num rugido ensurdecedor após a promulgação da Lei de 22 de Prairial. Essa lei era uma sentença de morte para a própria ideia de justiça. Ela aboliu o direito à assistência jurídica e ao interrogatório de testemunhas. A prova moral passou a ser suficiente para a acusação.
A lista de condenados cresceu exponencialmente e agora ninguém, absolutamente ninguém, se sentia seguro. Os deputados da convenção, que apenas ontem haviam enviado outros para o cadafalso, começaram a observar ansiosamente os rostos de seus colegas. Quem seria o próximo? Qual nome o incorruptível escreveria na mais recente lista de proscritos? A paranoia tomou conta da cidade. As pessoas pararam de se cumprimentar nas ruas, com medo de uma palavra descuidada. Na convenção, Robespierre cercou-se de homens de confiança. Saint-Just, o frio anjo da morte, e Couthon, o advogado paralítico carregado numa cadeira de rodas. Mas nem eles conseguiram deter o que havia começado. Os inimigos de Robespierre, homens como Tallien e Fouché, eles próprios mergulhados em sangue, compreendiam a regra simples da nova era: matar ou morrer. Começaram a conspirar, secretamente à noite, reunindo-se em salas escuras e trocando sussurros aterrorizados. O próprio Robespierre, como que pressentindo a tempestade, desapareceu. Durante quase um mês, deixou de comparecer à convenção, trancando-se na casa do carpinteiro Dupleix. O que estaria fazendo? Estaria preparando um novo golpe decisivo? Elaborando uma lista final de traidores? Esse silêncio era mais aterrador do que qualquer discurso. Paris congelou em expectativa. Em 26 de julho, ou 8 de Termidor pelo novo calendário, ele retornou. A convenção o recebeu com um silêncio sepulcral. Robespierre subiu ao pódio. Seu discurso durou 2 horas. Foi um sermão assustador e obscuro sobre uma conspiração, sobre traidores que haviam se infiltrado em todas as comissões, no próprio coração da República. Ele falou da necessidade de um novo e definitivo expurgo, mas cometeu um erro fatal. Não citou um único nome. Uma pergunta silenciosa pairava no ar abafado do salão. Quem eram eles? Os deputados se entreolharam, cada um vendo seu próprio horror refletido nos olhos do vizinho. Ao não citar nomes, Robespierre transformara todos em inimigos. Assinara a sentença de morte de qualquer um que tivesse ao menos um resquício de consciência ou medo. A noite seguinte ao discurso foi decisiva. Os conspiradores deixaram de sussurrar, agiram, persuadiram os indecisos, ameaçaram os covardes. Pela manhã, tinham um plano. Termidor 9, 27 de julho. A sessão começou com o discurso de Saint-Just. Ele subiu à tribuna para ler as acusações. Mas não lhe foi permitido dizer mais do que 2 frases. O deputado Tallien o interrompeu com um grito furioso, e esse foi o sinal. O salão explodiu. Centenas de vozes se fundiram em um único estrondo. Abaixo o tirano! Robespierre correu para a tribuna tentando gritar por cima do barulho. Seu rosto, geralmente pálido e impenetrável, estava contorcido de raiva e perplexidade. Dirigiu-se primeiro a um deputado, depois a outro, mas sua voz foi abafada pelo ruído ensurdecedor. O presidente da convenção, Collot d'Herbois, tocou metodicamente seu sino, mas o toque só aumentou o caos da cacofonia geral. Robespierre, ofegante, virou-se para a direita, para os moderados que desprezava. "Dirijo-me a vocês, homens puros", gritou. Mas eles se afastaram. Voltou-se então para os montanheses, seus antigos camaradas. "O sangue de Danton te sufoca", gritou alguém. E naquele instante, a voz de Robespierre falhou de verdade. Ele só conseguiu respirar com dificuldade. "Prisão", foi a sentença. Oficiais da Guarda Nacional entraram no salão e prenderam Robespierre, seu irmão Augustin, Saint-Just e Couthon. Parecia que tudo estava acabado, mas Paris era a cidade de Robespierre. A comuna leal a ele soou o alarme.
Sans-Culottes armados libertaram seus líderes e os levaram à prefeitura, o Hôtel de Ville. Seguiu-se um impasse. De um lado estava a convenção, que havia declarado Robespierre e seus partidários fora da lei. Isso significava que eles poderiam ser executados sem julgamento ou investigação, simplesmente por se identificarem. Do outro lado estava a Comuna armada, pronta para defender seu líder. O destino da França estava sendo decidido naquelas poucas horas da noite. Mas Robespierre hesitou. Homem de palavra e de decreto, era incapaz de agir. Não deu a ordem para invadir a convenção. Permaneceu sentado na prefeitura, hesitante, enquanto tropas leais à convenção, sob o comando de Barras, cercavam a praça. Por volta das 2 horas da manhã, o ataque começou. Soldados invadiram a prefeitura. O que aconteceu nos minutos seguintes permanecerá para sempre um mistério. Um tiro ecoou. Quando os soldados irromperam no salão de assembleia, depararam-se com uma cena horrível. Augustin Robespierre havia se atirado de uma janela e jazia sobre as pedras, com as pernas quebradas. Couthon tentara suicídio, mas apenas caiu da cadeira. E o próprio Maximilien jazia no chão em uma poça de sangue, com a mandíbula fraturada. Ou tentara se matar, ou um dos gendarmes atirara nele. No dia 10 de Thermidor, no dia seguinte, uma carruagem percorria lentamente as ruas de Paris. Dentro dela, sobre a palha suja, jazia um homem com o mesmo casaco azul celeste, agora rasgado e encharcado de sangue. Seu maxilar fraturado estava grosseiramente enfaixado com um trapo ensanguentado. Era Maximilien Robespierre. A multidão que o aplaudira há pouco agora o cobria de maldições e vaias. Aos pés da guilhotina na Praça da Revolução, o carrasco arrancou a bandagem do rosto. Um grito de dor desumano ecoou, o único som que o homem incorruptível emitira durante todo aquele tempo. Um instante depois, a lâmina caiu. O terror devorou seu criador. A revolução tomara outro rumo, o mais imprevisível de todos. Paris despertou lentamente. No dia 10 de Thermidor, segundo ano da República, o ar, denso de gritos e cheiro de pólvora até ontem, parecia estranhamente vazio. A guilhotina na Praça da Revolução, ainda quente com o sangue de Robespierre, Saint-Just e seus últimos camaradas leais, estava silenciosa. O grande terror, que devorara a França por mais de um ano, havia terminado. Em uma única noite, devorou seu próprio criador. E então, o silêncio se fez presente. Mas não era o silêncio do alívio. Era o silêncio do vácuo. A confusão reinava nos corredores da convenção, impregnados de suor, medo e tabaco barato. Aqueles que enviaram o incorruptível para o cadafalso não eram libertadores heróicos. Eram seus camaradas de outrora. Tallien, Fouché, Barras, homens cujas mãos estavam manchadas de sangue, mas que se provaram mais rápidos e afortunados. Derrubaram o tirano, não em nome da liberdade, mas para salvar as próprias vidas. Não tinham planos para o amanhã. Seu único objetivo era a sobrevivência. A primeira coisa que os sobreviventes fizeram foi apagar seus rastros. A monstruosa lei de 22 Prairial, que transformara o Tribunal Revolucionário em uma linha de produção da morte, privando os acusados do direito à defesa, foi revogada. Os portões da prisão se abriram rangendo. Milhares de suspeitos que até ontem aguardavam sua vez na guilhotina invadiram as ruas de Paris. Surgiram, semicerrando os olhos sob a luz desconhecida do sol, emaciados, com o olhar opaco, procurando rostos familiares na multidão sem encontrar nenhum. A revolução, que prometera fraternidade, os fizera esquecer como confiar. Junto com eles, o espectro da vingança foi desencadeado.
O pêndulo oscilou de volta com a mesma fúria com que havia se voltado para o seu extremo. Um novo reinado de terror havia começado. Seria chamado de o Terror Branco. A carteira do sans-culotte foi substituída pelo elegante fraque do Muscadet. A chamada Juventude Dourada, os filhos dos novos ricos, especuladores e aristocratas remanescentes, inundou os bulevares. Eles não carregavam lanças, mas cacetetes com pontas de chumbo, constituições. Caçavam jacobinos, arrancavam os barretes frígios vermelhos dos transeuntes, dividiam-se em grupos e destruíam gráficas. Um novo grito ecoou no ar: abaixo a escória jacobina! E a multidão, que apenas ontem aplaudira as execuções de inimigos do povo, agora assistia com a mesma paixão enquanto os executores de ontem eram enforcados em postes de luz. Em novembro de 1794, o Clube Jacobino, outrora o coração e o cérebro da Revolução, foi fechado para sempre. Seus salões foram lacrados. Mas enquanto políticos e lutadores de rua acertavam contas, a França era assolada por um inimigo muito mais terrível do que qualquer facção política: a fome. O assignat de papel, outrora símbolo da riqueza revolucionária, havia se tornado lixo. A hiperinflação atingiu níveis inimagináveis. Os camponeses se recusavam a vender seus grãos em troca do papel desvalorizado. O pão desapareceu das cidades. O preço de um pão disparou dezenas, depois centenas de vezes. No inverno de 1794-1795, o Sena congelou. Pessoas morreram em seus apartamentos gelados, agarradas a maços de dinheiro sem valor, e então, aqueles para quem, ao que parecia, a revolução estava sendo feita, se levantaram pela última vez. Os subúrbios parisienses de Saint-Antoine e Saint-Marceau, berço da rebelião, começaram a fervilhar novamente. No primeiro dia de Prairial, ano 3, ou 20 de maio de 1795, enormes multidões de sans-culottes, exaustos e desesperados, marcharam sobre a convenção. As mulheres marchavam na vanguarda, batendo panelas vazias. Seu lema era simples e aterrador em sua franqueza: pão e a Constituição de 93. Elas não exigiam sangue, exigiam comida e o retorno aos ideais democráticos enterrados com Robespierre. A multidão invadiu o salão da Assembleia. Um dos deputados, Ferrot, tentou impedi-los, mas foi baleado e sua cabeça decepada, empalada em uma lança, foi levada diante do atônito presidente da convenção. Por várias horas pareceu que o povo, como nos grandes dias da Bastilha, estava mais uma vez fazendo história. Mas isso era uma ilusão. A convenção agora tinha uma arma que nunca tivera antes: um exército. Pela primeira vez desde o início da Revolução, não a Guarda Nacional, composta por cidadãos, mas tropas regulares foram mobilizadas para reprimir a revolta parisiense. Generais cercaram os bairros rebeldes. Canhões foram apontados para as casas dos trabalhadores. O ultimato foi breve: entreguem suas armas ou serão exterminados da face da terra. Após vários dias de tenso confronto, os sans-culottes se renderam. Foram desarmados. Seus líderes foram presos e executados. Esse foi o fim. O povo de Paris, a principal força motriz da revolução, estava derrotado e jamais se levantaria novamente com tamanha força. As ruas não ditavam mais a sua vontade. Daquele momento em diante, o exército se tornaria o árbitro supremo da política. Foi nesse ambiente, de cansaço com o derramamento de sangue, medo da ditadura e medo da multidão faminta, que nasceu um novo poder. No verão de 1795, a Convenção adotou uma nova Constituição, a Constituição do terceiro ano da República. Era um documento de desilusão. O sufrágio universal foi abolido.
introduziu-se um alto requisito de propriedade. Para evitar a concentração de poder em uma única mão, o corpo legislativo foi dividido em 2 câmaras e o poder executivo foi transferido para um conselho de 5 membros, o diretório. Era uma república para os ricos, um sistema de freios e contrapesos construído sobre a desconfiança em relação a todos. Foi concebido para proteger a França dos 2 demônios de seu passado recente, a monarquia e a ditadura do Comitê de Salvação Pública. Mas, ao criar essa estrutura complexa e incômoda, seus idealizadores não perceberam o enorme vazio que deixaram em seu interior. O vácuo de poder não havia sido preenchido. Estava apenas coberto por uma frágil cortina de leis. Uma cortina que poderia ser destruída por qualquer rajada de vento ou pelo brilho das baionetas de um único exército vitorioso. O nome do general que lideraria esse exército significava pouco para os políticos em Paris. Seu nome era Napoleão Bonaparte. E ele já aguardava o momento certo. 10 anos. 10 anos de sangue, esperanças, guilhotinas e hinos nacionais exauriram a França. A revolução que prometera liberdade, igualdade e fraternidade deixou para trás um cansaço. Cansaço do medo, da fome, da sucessão interminável de figuras no poder, cada uma mais gananciosa e incompetente que a anterior. O diretório, que governara a República, tornara-se um símbolo de corrupção e impotência. Em Paris, onde os fantasmas de Robespierre ainda assombravam, reinava o cinismo. Os ricos banqueteavam-se em seus salões, enquanto veteranos de inúmeras guerras mendigavam nas ruas. A República apodrecia viva, e nesse fedor de decadência, a nação não buscava um novo ideólogo. Buscava um salvador. Buscava um homem cuja vontade fosse mais forte que o aço e cuja glória brilhasse mais que o sol. Seu nome existia. Era transmitido de boca em boca, sussurrado em cafés e gritado em desfiles. Bonaparte. O general Napoleão Bonaparte não estava em Paris quando o diretório agonizava. Estava longe, sob o sol escaldante do Egito, perseguindo miragens de um império oriental. Sua aventura egípcia foi, em essência, um fracasso. A frota britânica do almirante Nelson incendiou seus navios em Aboukir, isolando o exército de casa. Mas não foram as notícias de um impasse estratégico que chegaram à França. Foram as lendas. Lendas da Batalha das Pirâmides, onde o general gritou para seus soldados: 40 séculos estão observando vocês. Lendas dele caminhando pelo deserto ao lado de um simples soldado de infantaria, compartilhando seu último cantil de água. Ele construiu seu mito a milhares de quilômetros de distância das intrigas políticas, e essa foi sua maior arma. Em outubro de 1799, ele retornou. Abandonou seu exército no Egito e furou o bloqueio britânico a bordo de uma pequena fragata. Seu desembarque em Fréjus não foi como o retorno de um desertor, mas como uma segunda vinda. O povo chorou de alegria, as cidades o saudaram com iluminações. Ele era mais do que um general, era a personificação da vitória, a própria vitória que a França tanto precisava. Em Paris, esperavam por ele, mas não as massas. Esperavam por ele os conspiradores, homens como o abade Sieyès, um dos pais da Revolução, um intelectual astuto e ambicioso. Sieyès desprezava o diretório e tramava um golpe de Estado. Precisava de uma constituição que já havia concebido em sua mente e precisava de um sabre, um general que lhe abrisse caminho para o poder. Pensava que Bonaparte, aquele jovem corso, se tornaria um instrumento obediente em suas mãos. Esse foi o maior erro de sua vida. A conspiração rapidamente tomou forma.
Todos estavam envolvidos. O ministro das Relações Exteriores, Talleyrand, um aristocrata manco com a agilidade de uma raposa. O ministro da Polícia, Fouché, um ex-jacobino disposto a trair qualquer um para manter seu cargo. O dia foi marcado, 18 de Brumário, ano 8 da República, ou, pelo calendário antigo, 9 de novembro de 1799. Naquela manhã, rumores de uma terrível conspiração jacobina se espalharam por Paris. Era mentira, mas funcionou. O aterrorizado Conselho de Anciãos, a Câmara Alta do Legislativo, votou pela transferência de suas sessões da capital para o Palácio Campestre de Saint-Cloud, supostamente por segurança. Simultaneamente, Bonaparte foi nomeado comandante de todas as tropas em Paris. O primeiro ato transcorreu sem problemas. A República, sem se dar conta, havia entregado as chaves de sua casa ao seu futuro coveiro. No dia seguinte, 19 de Brumário, o drama se desenrolou em Saint-Cloud. Ambas as câmaras, o Conselho dos Anciãos e o Conselho dos 500, estavam reunidas. Os deputados já começavam a suspeitar que algo estava errado. O ar estava tenso. Bonaparte, acostumado ao estrondo dos canhões em vez do debate parlamentar, decidiu agir por conta própria, e isso quase o levou à ruína. Ele entrou na sala de reuniões do Conselho dos Anciãos. Seu discurso era hesitante e pouco convincente. Falou do vulcão sobre o qual estavam sentados, do deus da guerra que o acompanhava. Os senadores mais velhos ouviram perplexos. Então, sem ter obtido sucesso, dirigiu-se ao Conselho dos 500. E lá, o inferno o aguardava. Na Orangerie de Saint-Cloud, onde 500 deputados estavam reunidos, ele foi recebido por gritos furiosos de "Abaixo o ditador! Fora da lei!" Deputados em suas togas vermelhas, semelhantes a senadores romanos, o cercaram, empurrando-o e agarrando-o pela gola. O pequeno general, que não conhecera o medo no campo de batalha sob uma chuva de balas de canhão, ali, diante da fúria desarmada, perdeu a compostura, empalideceu e cambaleou. Seus ajudantes mal conseguiram arrastá-lo para fora do salão. Parecia que tudo estava acabado. O golpe havia fracassado. Mas Napoleão tinha um irmão, Lucien Bonaparte, que, ironicamente, era o presidente do próprio Conselho dos 500. Enquanto o general se recuperava, Lucien realizou o impossível. Correu para o pátio em direção aos granadeiros que guardavam o palácio. Montou em seu cavalo, desembainhou a espada e, colocando-a contra o peito do próprio irmão, jurou que ele mesmo lhe perfuraria o coração se ousasse ameaçar a liberdade da França. Em seguida, gritou para os soldados que aqueles no salão não eram representantes do povo, mas assassinos subornados pela Inglaterra, que acabavam de tentar apunhalar seu general. Foi uma mentira brilhante e descarada. E funcionou. Os soldados não hesitaram por muito tempo. A ordem de Joaquim Murat ecoou. Expulsem toda essa multidão. Os tambores começaram a rufar, abafando os protestos. As baionetas reluzentes dos granadeiros avançaram para a estufa. Os legisladores da França, os pais da República, fugiram em pânico. Saltaram pelas janelas, perdendo suas togas e sua dignidade no parque do palácio. Em poucos minutos, o salão estava vazio. Restavam apenas papéis descartados, e o vento frio de novembro soprava entre os bancos vazios. Naquela noite, um punhado de deputados aterrorizados se reuniu novamente para votar pela dissolução do diretório e transferência do poder para os 3 cônsules: Sieyès, outro supernumerário, Roger Ducos e, claro, o general Bonaparte. Sieyès ainda acreditava estar no controle.
Mas, quando apresentou o seu complexo projeto de constituição a Bonaparte, este apenas o folheou e riscou tudo o que pudesse limitar o poder do primeiro cônsul, a si mesmo. A revolução havia terminado. O homem no cavalo branco entrou na casa vazia da República não como um servo, mas como um senhor. A França, exausta pela liberdade, ansiava por ordem, e a obteve. Mas o preço dessa ordem foi alto. Foi o preço da própria liberdade, pela qual tanto sangue havia sido derramado. O ciclo de 10 anos se fechara. Uma nova era começara, a era de Napoleão. Paris estava cansada. 10 anos de revolução a haviam desgastado até os ossos. O ar úmido de novembro de 1799 parecia impregnar as próprias pedras. O cheiro de folhas em decomposição e fumaça fria se misturava ao odor rançoso do medo e da pobreza. O diretório, o governo de 5 diretores sem rosto, afundava em corrupção e intrigas intermináveis. A República cambaleava, seu tesouro vazio e suas ruas infestadas de bandidos. A França ansiava por ordem, ansiava por um herói, e o herói acabara de retornar do Egito, deixando seu exército para trás, mas trazendo consigo o mito da vitória. Seu nome era Napoleão Bonaparte. Ele não estava sozinho. Perto dali estava Emmanuel Joseph Sieyès, um dos diretores teórico e o espião da Revolução. Sieyès desprezava a Constituição vigente. Ele buscava uma espada que abrisse caminho para um novo poder forte. Bonaparte parecia o instrumento ideal, popular, decisivo e, como Sieyès acreditava, controlável. Os 2 conspiradores, um com a caneta, o outro com a espada, começaram a tecer uma teia. O dia do golpe foi marcado para 18 de Brumário, ano 8 da República, ou 9 de novembro, segundo o calendário antigo. O plano era elegante em sua audácia, realizar um golpe de Estado sem infringir a lei, ou pelo menos criando a aparência de legalidade. Ao amanhecer, a casa de Bonaparte, na rua Chantereine, encheu-se dos oficiais de mais alta patente de Paris. Eles não haviam vindo por ordem, mas a convite, incertos do que os aguardava. Napoleão saiu ao encontro deles, baixo, em trajes civis, mas com a postura de um líder militar. Falou sobre salvar a República, sobre os traidores no governo e sobre a necessidade de uma ação decisiva. Ao mesmo tempo, o Conselho dos Anciãos, a Câmara Alta do Poder Legislativo, reunia-se no Jardim das Tulherias. Os conspiradores, entre eles, agindo conforme o planejado, anunciaram a descoberta de uma terrível conspiração jacobina. Os deputados, aterrorizados pelo espectro de um novo terror, votaram pela transferência das sessões de ambas as casas para fora da cidade, para o Palácio de Saint-Cloud, longe da imprevisível multidão parisiense. E para proteger os legisladores, nomearam o general Bonaparte como comandante de todas as tropas na capital. O primeiro ato transcorreu sem falhas. O diretório foi decapitado. Sieyès e seu aliado Roger Ducos renunciaram. O terceiro, Paul Barras, outrora o todo-poderoso patrono de Bonaparte, recebeu a visita do cortês e sorridente Talleyrand. Após uma breve conversa e a apresentação de um cheque substancial, Barras assinou sua renúncia e desapareceu para sempre da cena política. Os 2 diretores restantes, jacobinos obstinados, foram simplesmente colocados em prisão domiciliar. Na noite de 18 de Brumário, tudo parecia ter terminado. Paris permanecia calma. A cidade, cansada da política, mal notou a mudança de poder. Os conspiradores celebraram sua vitória, mas a verdadeira batalha ainda estava por vir. No dia 19 de Brumário, Saint-Cloud estava mergulhada em um denso nevoeiro e caos total.
Os majestosos salões do palácio não estavam preparados para receber os 500 deputados da Câmara Baixa e os 250 membros do Conselho dos Anciãos. Carpinteiros martelavam, criados carregavam móveis. A sessão foi adiada, e esse atraso provou ser fatal. Os deputados, arrancados da habitual agitação parisiense, vagavam pelo parque, reunidos em grupos, cochichando. O medo de uma conspiração fictícia havia desaparecido. A suspeita tomou seu lugar. Perceberam que haviam caído em uma armadilha. O Conselho dos 500, onde a ala jacobina era forte, estava particularmente furioso. Eles viam em Bonaparte um novo César, marchando em direção ao Rubicão. Finalmente, as sessões começaram. Napoleão esperava nervoso em um dos gabinetes. Ele não estava acostumado a esperar, estava acostumado a agir. Perdendo a paciência, decidiu forçar a situação e comparecer pessoalmente perante os legisladores. Este foi seu primeiro erro colossal. Primeiro, ele entrou na Câmara do Conselho dos Anciãos. Ele, o deus da guerra, mostrou-se um orador péssimo. Em vez de um discurso convincente, começou a falar em frases desconexas e incoerentes, divagando e ameaçando. Lembrem-se, eu marcho acompanhado pelo Deus da vitória e pelo Deus da fortuna, gritou. Os deputados olharam para ele com perplexidade fria. Ele não os havia convencido, apenas os assustado e enfurecido. Percebendo que havia falhado, saiu da câmara sob uma algazarra confusa. Mas o pior o aguardava na estufa, onde se reunia o Conselho dos 500. Ele entrou acompanhado por 4 granadeiros. A mera visão de soldados na Assembleia Legislativa era um sacrilégio. O salão irrompeu em fúria. Deputados em togas romanas vermelhas levantaram-se de seus assentos e o cercaram. Abaixo o ditador, foragido, foragido. Esse grito era uma sentença de morte durante a Revolução. Qualquer um podia matar um homem declarado foragido. Empurraram-no, agarraram-no pela gola. Alguém, como se alegou mais tarde, brandiu uma adaga contra ele. Alguém simplesmente arranhou sua bochecha. Pálido, confuso, ele quase não conseguia enxergar. O general, inabalável sob a chuva de balas de canhão, perdeu a consciência na multidão de advogados enfurecidos. Os granadeiros mal conseguiram arrastar seu comandante quase morto para fora do salão. O golpe estava à beira do fracasso. A espada de Sieyès quebrou. Nesse momento crítico, outro Bonaparte entrou em cena. Lucien, o irmão mais novo de Napoleão, ironicamente, era o presidente do Conselho dos 500. Ele tentou em vão acalmar os deputados, mas ninguém o ouvia. Então, ele cometeu o ato mais ousado do dia. Tirou a toga presidencial, correu para o pátio em direção aos soldados que guardavam o palácio, montou em seu cavalo e discursou para eles. Foi uma obra-prima da arte teatral, apontando para o rosto pálido e ensanguentado do irmão. O arranhão transformara-se numa ferida de adaga. Lucien gritou que o general fora atacado por assassinos subornados pela Inglaterra. Que um punhado de deputados enlouquecidos mantinha toda a Câmara como refém e ameaçava a República. Em seguida, desembainhou a espada, apontou-a para o peito de Napoleão e jurou que mataria pessoalmente o próprio irmão se este ousasse ameaçar a liberdade francesa. Os soldados hesitaram, mas a visão do sangue, o discurso apaixonado de Lucien e o nome de Bonaparte foram suficientes. Quaisquer dúvidas se dissiparam. O general Murat deu a ordem. O estrondo dos tambores abafou tudo. Com as baionetas reluzentes, os granadeiros avançaram sobre a estufa. Invadiram o salão, onde os deputados ainda gritavam e discutiam. Por um instante, reinou o silêncio, e então o pânico.
Os legisladores fugiram, saltaram das janelas altas para o jardim, agarrando-se às suas togas vermelhas, perdendo os sapatos e a dignidade. Em poucos minutos, o salão estava vazio. Símbolos abandonados do poder jaziam espalhados pelas cadeiras e pelo chão. O poder legislativo da França havia sido disperso pelo rufar dos tambores. Tarde da noite, à luz de velas, os conspiradores reuniram os poucos deputados que conseguiram encontrar nas tabernas e bosques dos arredores. Esse lamentável remanescente da outrora formidável Assembleia votou obedientemente a favor de tudo o que lhes foi proposto. O diretório foi abolido. Em seu lugar, estabeleceu-se um governo provisório composto por 3 cônsules, Bonaparte, Sieyès e Roger Ducos. A neblina sobre Saint-Cloud dissipou-se. Naquela noite, a França foi dormir como uma república e acordou sob o domínio de um só homem. 10 anos de revolução, iniciados com a tomada da Bastilha em nome da liberdade, terminaram com a tomada da Orangerie em nome da ordem. A revolução havia acabado. A era de Napoleão começara, e assim o estrondo dos canhões em Waterloo silenciou. Napoleão Bonaparte, imperador dos franceses, encerrou sua carreira não no campo de batalha da glória, mas em lento declínio nos confins do mundo. Seu último campo de batalha foi a ilha varrida pelo vento de Santa Helena, seu último exército um punhado de servos leais, sua última arma a pena com a qual ditou suas memórias, forjando sua própria lenda para a eternidade. E aqui, neste silêncio após a tempestade, neste epílogo, escrito em uma rocha vulcânica no meio do Atlântico, começa o debate mais fundamental. Quem foi ele, este homem cuja sombra cobriu a Europa por 15 anos? Foi ele o último herói da Revolução, que levou seus ideais para além das fronteiras da França nas baionetas de seu grande exército? Ou seu impiedoso coveiro, que sufocou a liberdade no abraço da águia imperial? O drama reside no fato de ele ser ambos. Lembrem-se do caos do diretório. Desfalques, banditismo nas estradas, inflação que reduzia o dinheiro a pó, a constante ameaça de uma revanche monarquista ou de um novo terror jacobino. A França sangrava, cansada da liberdade que se transformara em anarquia. E então, ele apareceu. O general Bonaparte não apenas tomou o poder no dia 18 de Brumário, ele trouxe ordem, mas a que custo? Falou de virtudes republicanas, mas criou o estado policial de Joseph Fouché, cuja rede de espiões se infiltrou em todos os salões, em todos os quartéis. Falou de paz, mas mergulhou a França e toda a Europa em uma série de guerras quase contínuas que custaram milhões de vidas ceifadas nos campos da Espanha à Rússia, jovens cujo único crime foi acreditar no gênio de seu imperador. E, no entanto, este ditador, este autoproclamado monarca, foi o revolucionário mais eficaz de todos. Robespierre tentou reconstruir a sociedade com a guilhotina. Napoleão transformou-a em lei. Sua maior criação não foram as pirâmides, nem Austerlitz. Sua maior criação foi o Código Civil. 1804. Este código de leis, escrito em linguagem clara e precisa, tornou-se o evangelho de um novo mundo. Enterrou para sempre os privilégios feudais. Afirmou a igualdade de todos os cidadãos perante a lei, a liberdade de consciência, a inviolabilidade da propriedade privada. Sim, consolidou a autoridade do homem sobre a mulher, do pai sobre a família. Mas para a Europa, que vivia sob as leis arcaicas, confusas e injustas da Idade Média, o Código Napoleônico foi como um trovão. Era transportado nos trens de suprimentos da Grande Armée.
E onde quer que os soldados franceses marchassem, na Itália, na Alemanha, na Polônia, as antigas barreiras de classe ruíram. Os reis que retornaram aos seus tronos após 1815 puderam abolir muitas coisas, mas não puderam abolir o código. Ele já estava enraizado na própria estrutura da sociedade. Ele criou um sistema de governo centralizado com prefeitos em cada departamento, que ainda funciona na França hoje. Fundou o Banco da França, pondo fim ao caos financeiro. Reformou o sistema educacional, criando liceus para formar uma nova elite, uma elite baseada não em laços de sangue, mas em talento. Seu famoso princípio, uma carreira aberta ao talento, foi um legado direto da Revolução. O Marechal Ney era filho de um tanoeiro. O Marechal Murat era filho de um estalajadeiro. Na França antiga, a patente mais alta deles teria sido a de sargento. No Império de Napoleão, eles se tornaram duques e reis. Ele fez a ideia de meritocracia funcionar. Mas a revolução não se resume apenas à ordem e à governança eficaz. A revolução é, acima de tudo, sobre liberdade, e ele destruiu a liberdade. Os jornais foram submetidos ao mais estrito controle. A crítica ao governo tornou-se impossível. Os ideais republicanos foram sacrificados ao culto da personalidade de um só homem. Na Catedral de Notre-Dame, em 1804, ele recusou-se a permitir que o Papa o coroasse. Tomou a coroa das mãos do pontífice e a colocou em sua própria cabeça e depois na cabeça de Josefina. Esse gesto é a essência do seu governo. Ele é a fonte do seu próprio poder, não Deus, e certamente não o povo. Então, o que restou depois dele? Depois que o último navio o levou para o exílio eterno e os Bourbons retornaram à França, acreditando ingenuamente que poderiam simplesmente apagar um quarto de século da história? O que restou foi o mais importante. Restaram ideias que não podiam mais ser sufocadas. A própria Revolução, com todos os seus horrores e heroísmo, provou que a ordem vigente não é uma realidade divinamente ordenada. Ela pode ser mudada. Uma nação pode ser reconstruída do zero. Um rei pode ser executado, a religião abolida, um novo calendário introduzido, o mapa da Europa redesenhado. Essa audácia da mente humana, essa fé na possibilidade de construir um mundo novo e justo, esse é o legado imperecível daqueles anos. As ideias da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, proclamada em 1789, tornaram-se um vírus político que não pode mais ser contido por nenhuma barreira. Os conceitos de nação, cidadão e pátria suplantaram as antigas noções de súditos e reino. A bandeira tricolor, nascida nas ruas de Paris, tornou-se um estandarte de esperança para os povos oprimidos em todo o mundo. Napoleão foi apenas o ato final, mais grandioso e mais trágico deste longo drama. Ele tentou domar o tigre da revolução e direcionar sua fúria para a conquista do mundo. Por um tempo, ele conseguiu. Mas, eventualmente, o tigre derrubou seu cavaleiro. A Revolução Francesa não terminou com a tomada da Bastilha, a execução do rei, ou mesmo a Batalha de Waterloo. Ela continuou, eclodiu em rebeliões em 1830 e 1848. Seus ecos foram ouvidos nos debates sobre república e monarquia, direitos e deveres, liberdade e ordem que abalaram todo o século XIX. Ela criou o vocabulário político que ainda usamos hoje: direita e esquerda, conservadores e liberais. Ela nos deixou o mundo em que vivemos. Um mundo onde a soberania nacional é considerada o valor supremo. Um mundo onde a igualdade perante a lei é a norma, mas que ainda precisa ser conquistada. Um mundo repleto de contradições, nascido do fogo e do sangue do final do século XVIII.
O imperador morreu numa ilha distante, mas a revolução que o gerou continuou seu curso. Sua marcha ainda não terminou.